nós vamos começar uma série nova de mensagens. Que coisa linda! Nós vamos estudar, mergulhar no livro de Filipenses. O nome da nossa série do começo do ano é Filipenses. Por que nós vamos meditar especificamente nessa carta? Por que esse livro? Porque a palavra de Deus para nós, para esse ano de 2026 como igreja, é a palavra contentamento. Talvez você, ao ouvir contentamento, você pense, muito simples. É muito simples, mas é muito poderoso, porque dentro da palavra contentamento, nós encontramos verdades e tesouros poderosos para nós como igreja. Você vai descobrir que em contentamento você aprende sobre gratidão, você aprende sobre cultura de honra, você aprende sobre fé, você aprende sobre reconhecer aquilo que você tem, você aprende a crescer espiritualmente. Tem muitas preciosidades dentro da temática contentamento. Então nós vamos quebrar também algumas ideias que nós temos sobre contentamento, que em nada traduzem essa palavra. Porque tem gente que acha que contentamento é sinônimo de comodismo, e é totalmente diferente. Quando nós escolhemos contentamento, nós não estamos escolhendo nos acomodar com aquilo que Deus está fazendo. Alguém pode pensar, essa não é uma boa palavra para colocar numa igreja, porque a igreja vai estagnar. Se quando você pensa em contentamento, você pensa em estagnação, você não sabe nada sobre contentamento. É a prova que você precisa ouvir e entender contentamento. Porque contentamento não tem nada a ver com estagnação, pelo contrário, contentamento é um ponto de partida, contentamento é um lugar de potencialização, de combustível, de poder. Aqueles que correm uma corrida constante e chegam até o final, certamente são aqueles que entenderam o poder do contentamento. Aqueles que são muito bons na largada, mas não terminam as corridas que começam, esses não entenderam o que é contentamento. Eles acham que contentamento é estagnação. Tem irque dessa palavra. Mas você vai entender nessa série o quanto contentamento é espiritual, é fundamental para a gente construir com solidez aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Corrermos velozmente, mas sem adoecer. Conquistarmos, mas sem adoecer. Avançarmos, mas sem perder família. Ver o futuro e se deslumbrar com ele, ser apaixonado com conquistar, com visão, mas sem se perder no processo. Sem olhar para você 2 anos depois e dizer, eu tenho dinheiro, eu conquistei a carreira, mas eu não tenho saúde, eu olho para o lado e não tenho ninguém. Porque foi desonrando por falta de contentamento aquilo que você tinha. Foi conquistando, aí conquistava aqui, perdia aqui, conquistava aqui, perdia aqui. Então contentamento é muito poderoso. Essa mensagem de hoje, essa série, né, é a mensagem profética para nós esse ano. Todo ano eu trago, geralmente na virada, uma palavra de discernimento profético. Uma leitura espiritual daquilo que o Senhor me mostrou sobre o ano, do que vem por aí, qual é a vacina, nos preparando para avançarmos, não importa seja o cenário. E a palavra que Deus trouxe para mim foi contentamento. A palavra profética para nós e as mensagens são em torno de contentamento. Eu estava numa conferência com os empresários da igreja no final do ano, e o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão de olho aberto, algo saltou no meu coração. Eu via como que um redemoinho, só que ao contrário, né? A base dele estava no céu e a boca dele estava na terra. E eu via a minha vida sendo tragada por esse redemoinho. E aí me veio
o texto que fala sobre Enoque. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Aí o Senhor falou comigo: esse redemoinho é o próximo nível. Esse redemoinho é o lugar mais profundo na minha presença. Esse redemoinho é o acesso ao próximo nível. E quando eu comecei a pensar naquele redemoinho, eu comecei a escrever. Eu acho que eu escrevi no caderno do bloco de notas do Isaac. Está no seu bloco de notas? Depois você traz para mim, Isaac. Manda foto para mim. Eu comecei a escrever palavras que vieram no meu coração. E a primeira, no meio do redemoinho, é contentamento. E o Senhor falou comigo que a partir do contentamento, nós, como igreja, entraríamos no novo nível. Porque contentamento traz com ele alegria. Alegria traz saúde. Alegria caminha junto com cultura de adoração. E a partir do contentamento nós vamos crescendo em alegria, nós vamos crescendo em adoração e louvor, nós vamos crescendo em honra, nós vamos crescendo em fé, porque reconhecemos aquilo que temos, e reconhecendo aquilo que temos nós regamos, e aquilo que temos começa a crescer. Aleluia! Então o Senhor mostrava para mim que andar com Deus como Enoque andou, passa por andar em satisfação. Enoque andou com Deus, e no seu tempo certamente havia muitas distrações também, mas Enoque, dentre todo o lugar, entre todas as distrações, ele escolheu andar com o Senhor, envolvido, satisfeito com a presença de Deus. E a Bíblia diz que o resultado disso é que Deus o tomou. Então eu quero que Deus nos tome para Ele e nos leve ao próximo nível. Agora, qual é o caminho? Nós temos que nos desintoxicar de muitas coisas que nós estamos comendo. Nós temos que aprender a reconhecer aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós temos que reconhecer, interagir com aquilo que o Senhor tem nos dado. Isso se chama ser fiel no pouco, é um princípio espiritual. O Senhor diz na sua palavra que Ele coloca aqueles que administram bem a porção, que muitos chamam de pequena, que Ele entrega. Aqueles que administram bem, Ele coloca para administrar coisas grandes. A porção é pequena para quem não entende de semente, porque quem entende de semente vê uma porção pequena e chama aquilo de semente. Mas em uma semente pode conter uma grande floresta. Mas você só consegue a partir do contentamento, olhar a semente e falar uau. Quanto tempo que você não fala uau para as coisas que você tem recebido? Quanto tempo que as coisas que você tem recebido não arranca gratidão, louvor e surpresa? Surpresa! Uau! Que coisa maravilhosa! Provavelmente porque você perdeu a capacidade de reconhecer sementes. Você perdeu a capacidade de reconhecer sementes porque perdeu uma natureza de contentamento. Então, eu falava ontem para a liderança da nossa igreja, para os obreiros da casa, que contentamento, ele não é sinônimo de paralisia, comodismo, estagnação. Pelo contrário, contentamento é o lugar aonde eu construo. Quando eu estou num lugar de contentamento, eu não fico paralisado. Porque se eu estou contente, eu estou interagindo com aquilo que eu tenho. Eu estou regando, e porque eu estou regando, aquilo está crescendo. Muitos acham que estão avançando, mas estão avançando a preço de quê? Quando você avança sem contentamento, você troca as coisas. Você ganha uma outra coisa e perde outras importantes. Por vezes você ganha coisas menos importantes, que deixam você empolgado, mas perde coisas que de fato são essenciais. Então, contentamento é o lugar a partir da onde nós crescemos e avançamos espiritualmente, porque é impossível você se contentar, entenda, reconhecer, sempre que você entender, ouvir, melhor, sempre que você ouvir a palavra contentamento, ouça reconhecimento. É impossível você se contentar sem você reconhecer. Entende o que você tem? Então, é impossível também você reconhecer aquilo que você tem de Deus e não crescer, irmão. A sua falta de crescimento é justamente por não reconhecer. A sua falta de avanço é por não reconhecer o que você já tem. Aí você desonra. Deus não pode te dar mais. Você é ingrato, está sempre reclamando. Sempre buscando uma nova coisa. Ao invés de reconhecer o que você tem, se alegrar com isso, aí você interage com isso, e isso vai crescendo, 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 crescendo. Então, contentamento é um lugar de crescimento espiritual. Uma igreja contente, ela explode em louvor e adoração ao Senhor,
Por quê? O dia foi ruim, mas eu estou satisfeito com a presença. Eu reconheço tudo que Deus tem me dado. E não tem como nós falarmos de contentamento sem chegarmos aqui no livro que os grandes teólogos chamam de o livro, a carta da alegria, a carta do contentamento, que é Filipenses. Filipenses é a carta da alegria, a carta do contentamento. Para você que gosta de anotar, quero trazer uma introdução aqui com algumas coisas que vão te ajudar na leitura do livro de Filipenses. Primeira pergunta, que pode ser óbvia para alguns, mas para outros não é. Quem foi o autor do livro de Filipenses? Alguém quer levantar a mão e me dizer quem foi o autor do livro de Filipenses? Levanta a mão. Quem? Ok. Alguém pensou em levantar a mão e pensou num nome diferente de Paulo? Faz assim para mim. A primeira ela levantou a mão lá. Você pensou num outro nome, pensou em levantar a mão e pensou no outro nome. Não era Paulo, ou era Paulo? Não era Paulo? Ok. Olha só, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tenho uma palavra de Deus para você. Muitos aqui pensaram, né, pensaram em levantar a mão e pensaram em Paulo corretamente. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. Mas ontem à noite, quando eu estava tomando banho, o Senhor me mostrava, inclusive aqui no lado direito da igreja, no meu lado direito, que uma pessoa levantava a mão e ela falava o nome errado. Ela falava o nome errado e eu tinha colocado no meu coração que eu iria dar, acabei não fazendo aqui, que eu ia dar um presentinho, um lanche na cantina para quem ousasse levantar a mão e falar o nome. E aí na minha visão ontem, uma pessoa levantava a mão e ela falava o nome errado. E aí o Senhor falava comigo assim, dê a ela 2 porções. Aí eu falei, Senhor, por que 2 porções? Porque o que ela precisava vencer era a disposição em se expor. Não era acertar, mas era começar a se expor e perder o medo dos homens. Eu quero orar por você. Por favor, algum obreiro, coloca a mão sobre a minha irmã lá no fundo lá. Amém. Deus ama muito você, viu? Pai, em nome de Jesus, eu oro, esse ano será um tempo de ousadia na vida dela, será um tempo de grande romper, em nome de Jesus. Toda dificuldade, Senhor, de botar para fora aquilo que ela carrega, está quebrada agora em nome de Jesus. O medo que paralisa não tem mais autoridade sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo porque mesmo hoje, tendo pensado no nome errado, ela ainda disse, eu pensei no nome errado, eu levantei, eu pensei numa outra coisa. E o que o Senhor está fazendo na vida dela hoje é vencendo. Fazendo ela vencer a verdadeira barreira da vida dela, que é a dificuldade de se expor, a dificuldade de arriscar. E a partir de hoje, isso não é mais uma realidade da vida dela. Espírito de ousadia e de intrepidez. O Senhor sempre terá uma porção para você, mesmo quando você, ousando responder ao Senhor, as coisas não saírem do jeito que você esperava, até mesmo do jeito que Deus planejou, Deus vai celebrar por muito tempo a sua iniciativa, a sua capacidade de saltar em fé naquilo que Ele está falando. Deus terá esse ano uma porção dupla para você, todas as vezes que você ousar se mover, ousar tentar, ainda que você não consiga. Mas o que o Senhor quer trabalhar na sua vida esse ano é o rompimento. Comece e Deus terá um pagamento para você, uma herança para você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, quem foi o autor? O autor foi o apóstolo Paulo. Para quem foi escrita essa carta? Para a igreja na cidade de Filipos, cidade que se localizava na região da Macedônia. Isso aqui é muito importante, porque Paulo não foi parar na cidade de Filipos por uma vontade dele. Paulo tinha um outro plano. O plano que Paulo tinha era de ir para a Ásia, não para as igrejas na Macedônia. Mas aí Paulo foi visitado por Deus por uma visão. Atos 16, versos 6 ao 10. Vamos ver isso.
Atos 16, versos 6 ao 10. Ora, e eles, passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Paulo queria pregar na Ásia. Ele pensava ser uma boa ideia. E indo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, ou seja, se esforçou um pouquinho ainda para fazer a vontade dele, mas o Espírito não o permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem da Macedônia orando e dizendo: vem a Macedônia ajudar-nos. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar o evangelho naquela região. O que a gente aprende com essa experiência de Paulo, onde o Senhor o visita falando: vá para a Macedônia, e lá ele vai começar a igreja na cidade de Filipos. O que a gente aprende com essa interrupção de Deus? Primeiro, que nem sempre o nosso adversário é o diabo. Por vezes o Senhor se coloca e diz: você não vai passar daqui. Graças a Deus por isso. Eu não sei você, irmão. Se Paulo, que tem a sabedoria que tinha, se Paulo, que tinha a capacidade e a experiência de andar com Deus que tinha, e pela prática no andar com Deus, nós vamos ficando bons em interpretar a mente de Deus e como Deus trabalha. E é o que aconteceu com o Paulo aqui. Paulo não está pensando em ir na direção do pecado. Ir para a Ásia não é pecado, ele também quer ir pregar o evangelho e fazer a vontade de Deus. Mas essa não era a vontade de Deus para aquele momento. Mas Paulo, pensando que tinha entendido o que Deus queria ir numa direção, e o Senhor se colocou ali e não permitiu, o Espírito Santo não permitiu ele passar. Graças a Deus por isso, irmão. Se Paulo precisa que Deus o interrompa, olha, eu não sei você, mas eu tenho certeza que eu preciso mais do que Paulo. Eu preciso que o Senhor se coloque na minha frente e diga: aqui você não passa. E você vê que Paulo, eu fiquei assim até me sentindo um pouco melhor. Eu falei que Paulo vai e insiste a segunda vez. Eu sei que eu insistiria mais umas 4 ainda, né? Mas pelo menos Paulo insistiu mais uma, e me deu uma esperança, ele insistiu mais uma. Eu falei: Paulo, está teimando. E ainda assim o Senhor diz: não, você não vai por aqui. Como viver essa experiência? Orando. Constantemente dizendo: Senhor, sempre que necessário, me impeça. Não quero entrar aqui na questão teológica, se há predestinação, se há livre-arbítrio ou se não há livre-arbítrio. Mas eu vou dizer para você o que eu decidi na minha vida. Eu creio no livre-arbítrio, mas eu estou constantemente entregando ele, dizendo: não quero. Eu creio que o Senhor me deu essa escolha, mas eu faço uma oração constante dizendo, vou dizer como eu oro: eu sou burro demais, eu sou muito ignorante para tanta responsabilidade. Então assim, pode me impedir mesmo. Pode me impedir mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias. Se coloque diante de mim. Então eu estou constantemente entregando esse livre-arbítrio ao Senhor, dizendo: me interrompa. Se eu estiver escolhendo na sua direção, muito bom. Mas se eu não tiver, eu estou te falando: Senhor, pode vir aqui e não me deixar passar. Faça essa oração, irmão. Faça essa oração, e vendo que algumas coisas não rompem. Agora, Deus não tem pacto com algumas coisas, que é matar, roubar, destruir. Você começa a ver coisas relacionadas a isso, tem a mãozinha do Satanás no meio aí. De alguma maneira o diabo está trabalhando. Deus não vai ficar usando essas coisas primariamente
para poder impedir você de seguir. Uma doença, Deus colocou no leito para não seguir. Não acredito nisso, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas o Senhor se coloca e não permite que as coisas rompam. Graças a Deus por isso. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que nem sempre o meu adversário será o diabo. Graças a Deus, às vezes o Senhor vai se colocar em oposição. Outra coisa é que Paulo ele recebe uma direção muito clara. Gente, quem não gostaria, né, de receber a direção de Deus desse jeito? É o sonho de consumo de todo crente aleluiado, de todo crente avivado, é o Senhor te visitar de madrugada. Quem já teve essa experiência de ter um sonho, uma visão, você acorda aleluiado no outro dia. Você acorda se sentindo o apóstolo Paulo mesmo, é bom demais. Nosso Deus, queridinho de Deus, é muito bom, né? A visão de Paulo, né, Deus desenhou para ele. Deus desenhou, pegou um papelzinho assim, deixa eu desenhar para você. Uma pessoa orando, dizendo, olha, vem para Macedônia. Paulo acordou no outro dia, entendi agora, igual aquele meme, né? Agora eu entendi. E foi. Que visão maravilhosa, todos nós gostaríamos. E o Senhor faz, pode gostar e desejar, nem sempre é assim, mas é um dos meios de Deus falar. Todos nós gostaríamos que, para as dúvidas que nós estamos tendo, o Senhor nos visitasse com um sonho, dessa maneira. Mas você tem que aprender uma coisa. Ter uma direção de Deus, seja uma visão, uau, como essa de Paulo, ou uma direção no seu espírito, ou a palavra profética de alguém, ter uma direção de Deus não é sinônimo de que vai ser tranquilo. Aí alguns agora já estão assim, pastor, já não sei se eu quero essa visão de Paulo mais não. Porque de fato foi cinematográfico o jeito que Deus chamou ele. Mas o que aguardava Paulo lá? Foi um tempo difícil, ali na cidade de Filipos. Para implantar a igreja foi desafiador. Então, nem sempre o centro da vontade de Deus é um lugar tranquilo. Olha, eu acho muito emocionado quem fala assim, o centro da vontade de Deus não tem guerra, não tem luta, não tem nada. Rapaz, você está lendo, eu não sei qual Bíblia que você está lendo. Né? O Alcorão também não é. Né? Que você torce é sangue jorrando. Eu não sei, talvez a Bíblia segundo Allan Kardec, alguma coisa assim. Alguém que amaciou mais o negócio, não sei. Mas porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo inúmeras vezes alguém tendo uma direção de Deus e encontrando desafios. Agora, qual é o nosso lugar de segurança? Se Deus nos enviou, é porque Ele já colocou graça em nós, o suficiente, poder, potência para vencer aquilo. Deus não está enviando para a lama, para o desconforto, para o meio da guerra, um carrinho, vamos lá, um Celtinha. Quando Deus está mandando, Ele sabe que Ele está mandando um Jeep, Ele sabe que Ele está mandando um tanque de guerra, você se sente um Celtinha. Mas Deus te vê como um tanque, que foi feito para tal coisa, que foi preparado para aquele tempo, que foi preparado para a guerra. Irmão, se você está na guerra é porque Deus olhou para você e viu um tanque. Ele já te deu graça suficiente. Pare de se ver como um Celtinha. Né? Já que vai escolher um carro que não seja 4x4, escolha um Uno, com a escada em cima. Que aí, meu amigo, vai dar tudo certo, ninguém vai te parar. É um crente avivado, aleluiado, é um Uno com escada em cima. Então, entenda que se Deus te colocou em algo, para passar por algo, é passar no sentido de ir para o outro lado, não é apenas de vivenciar e sucumbir na experiência. Quando Deus nos chama para passar por algo, Ele nos chama para passar no sentido literal da palavra, de ir para o outro lado. Ele já está do outro lado dizendo, pode vir. Tem barro, tem tudo isso aí, tem desconforto, tem montanha, tem vale, mas eu te preparei para tal coisa. Algumas das aventuras, dos desafios que o apóstolo Paulo encontra ao entrar no centro da vontade de Deus. Aí talvez você fale assim, pastor, acho que eu estou no centro da vontade de Deus, porque eu estou tendo bastante dessas coisas. Eu achava que não. Prisão injusta, Atos 16, verso 23. Açoites públicos. Pastor, não pode ser o centro da vontade de Deus a empresa que eu estou trabalhando, porque eu estou sendo açoitado publicamente.
açoitado publicamente nem sempre é com vara. Às vezes é chamada de atenção, exposições. Aí você pensa, não pode ser da vontade de Deus. Deus não pode querer que eu esteja aqui recebendo essa chamada do meu chefe na frente de todo mundo. Tenho uma notícia para tu. Pode querer sim. Deus pode querer. Se ele está entendendo que precisa matar alguma coisa em você, ele pode querer um trem desse sim. Se ele te chamou você para ser um líder, ai pastor, eu tenho uma palavra para liderar. Então você tem uma palavra para carregar tudo isso aqui com você. Você vai ter que passar por isso. Como você vai estar nos lugares de pressão, não suportando uma chamada, não suportando aquele dia na empresa que falta ar, aquele lugar respondendo à vontade de Deus até no ministério que falta ar, aqueles lugares de fé que você entra com Deus, que embrulha o estômago, irmão. Homens aqui que lideram uma família, em algum momento já devem ter sentido isso. Sozinho no seu carro, ou andando para ir para o ponto de ônibus, da tontura, embrulho no estômago, a pressão, as responsabilidades, o fato de você ter entrado em algo por uma palavra de Deus. Você foi treinado para aquele tempo, mas ainda assim falta ar quando você chega ali. Só quem lidera sabe do que eu estou falando. E você precisa disso. Se você está passando por isso, talvez Deus esteja forjando um líder em você. Então vamos lá. Açoites públicos, humilhação pública, sem julgamento adequado. Ai, pastor, é muita injustiça. É muita injustiça. Realmente, o mundo é injusto mesmo. Faz parte, meu irmão. Você vai aprender a andar acima disso. Você vai aprender a andar num lugar de segurança e de paz, mesmo nesse lugar. Você sim, crescendo, amadurecendo, vai ser um canal da justiça de Deus num mundo injusto. Mas, por vezes, você terá que, para ser o libertador, sofrer na pele a escravidão. Quando Deus escolhe Arão para ser o sumo sacerdote e não Moisés, esse é um dos motivos. Por que não Moisés ser o sumo sacerdote, primeiro sumo sacerdote? Se Moisés é o cara que viu a sarça, que orou e as pragas aconteceram, por que não Moisés? Porque na hora de escolher um sumo sacerdote, escolhe Arão. Porque Arão, enquanto o povo estava escravizado, Arão estava sendo escravizado junto. Moisés não, Moisés estava no palácio. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote que é Cristo, ele é capaz de se compadecer de nós, porque sofreu na pele tudo aquilo que nós sofremos. Então esse sumo sacerdote da velha aliança, ele tinha que tipificar o nosso sumo sacerdote. Ele tinha que ser capaz de entender o que o povo estava passando. Então, por vezes, você vai passar pelo lugar de pressão, da injustiça, da escravidão, para que amanhã você não se torne um outro abusador como o patrão que você hoje reclama. Então, por vezes, Deus vai te passar primeiro pelos lugares de pressão. Humilhação pública. Encarceramento no cárcere interior, com os pés presos ao tronco. Resultado disso, de viver o centro da vontade de Deus e não abortar o processo. Conversão de Lídia, que inclusive era uma empresária. Nós empreendedores aqui, vamos tirar um tempo em algum momento para estudar e meditar nisso aqui. Um grande avivamento, a implantação de uma igreja. A igreja em Filipos começa através do Senhor salvando uma empreendedora naquele tempo e depois toda a sua casa. Libertação da jovem possessa. Avivamento na prisão. É aqui que nós, na igreja de Filipos, que nós vamos ver aquele momento que Paulo e Silas estão na prisão, encarcerados, e começa a musiquinha da Cassiane, com muito louvor. Hein? Começa aquele louvor, aquela adoração, e as cadeias começam a tremer, as prisões, e as portas se abrem. Avivamento da prisão, conversão do carcereiro e toda a sua casa, fundação da igreja em Filipos.
testemunho público do evangelho diante das autoridades romanas. Quando Paulo escreve essa carta? Paulo escreveu essa carta aos Filipenses por volta de 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Não confunda a prisão em Filipenses, na igreja, na cidade de Filipos. Quando ele ficou preso com Paulo e Silas, ele não está escrevendo a carta aos Filipenses. Passa-se um tempo, agora ele está na sua primeira prisão em Roma, também por pregar o evangelho, e aí ele começa a escrever a carta para a igreja, que agora já estava fundada lá em Filipenses, durante a sua prisão em Roma. Essa carta, como eu disse, é conhecida como a carta da alegria, a carta do contentamento. Por quê? Leia comigo Filipenses 4:4. Abra sua Bíblia aí. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aonde Paulo está? Por que é a carta da alegria? A carta do contentamento. Porque Paulo está numa prisão extremamente dura, extremamente desumana, pior do que qualquer prisão aqui no Brasil. Paulo está nesse lugar. Alguns acreditam, a maioria dos estudiosos, que ele ficava amarrado, acorrentado a um soldado de elite. Então, além de estar numa prisão, não tem liberdade nenhuma. Tem um soldado amarrado nele. O que ele fez? Pregou o evangelho. Eu fico pensando, que incrível o poder do evangelho. Um império paga um soldado, vários soldados, dispõe vários soldados para ficar amarrado do lado de um cara, que a única coisa que ele estava fazendo era pregando o evangelho. É porque aquilo que por vezes nós chamamos pejorativamente de única coisa, de pouca coisa, é o que destruiu de fato o Império Romano. A pregação do evangelho. Esse é o poder do evangelho, meu irmão. Eles estavam certos mesmo de tentar segurar de todas as maneiras aquele homem. Estavam errados em pensar que conseguiriam. Porque como ele mesmo diz em outro momento, eu estou preso, mas a minha boca está livre para pregar o evangelho. Aleluia. Paulo está na prisão, irmão. Paulo está na prisão e ele está pregando para quem está livre lá na igreja. Em Filipos ele está dizendo, eu dou uma ordem a vocês, alegrem-se. E de novo eu digo, alegrai-vos no Senhor. Ele está dando uma ordem porque ele sabe que aquilo que Deus manda, aquilo que Deus pede, Deus dá graça, Deus dá unção, porque ele está experimentando isso. Ele está falando não do que ele quer viver, mas do que ele está vivendo. Eu estou numa prisão, mas eu estou contente, eu estou satisfeito, eu estou em alegria. E eu digo para vocês, eu tenho visto, é possível. Se eu estou alegre, louvando ao Senhor, pregando o evangelho daqui de dentro, muito mais vocês aí do lado de fora. Como nós precisamos dessa mensagem nesse tempo? O que essa mensagem tem a ver com o nosso tempo, com esse ano? Talvez um dos grandes fermentos desse tempo é o descontentamento. As pessoas comem e não se fartam, se vestem e não se sentem aquecidas. Elas bebem e não sentem que a sua sede saciou. Elas querem mais e mais e mais e mais. E tendo o que queriam, ainda estão mortas por dentro. A religião do diabo, nesse tempo, ela tem um nome, humanismo, que é a vontade humana sendo colocada no centro. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, que nos dá presentes, que também, Ele nos dá coisas, diz a palavra, para que a nossa alegria seja completa. Mas Ele nos dá isso a partir de um lugar onde nós estamos em contentamento nele. Aí nós podemos receber essas e todas as coisas, sem que essas coisas nos tenham. Mas sem esse lugar, nós vamos ser, como já tem sido boa parte da igreja, contaminada pelos fermentos dessa era. Nada está bom. Nunca está bom. A grama do vizinho é sempre mais verde. A família do outro é sempre melhor. Os filhos do outro são sempre melhores. Talvez porque os outros tiveram filhos em algum momento tendo crises, dificuldade, pirraça e tudo aquilo que cabe em toda criança. E essa pessoa se contentou.
reconheceu a preciosidade que tinha, trabalhou e hoje tem a família que você diz, recebeu de Deus assim. Deus escolheu, e Deus escolheu dar problema. Não. A diferença daqueles que você admira a família deles é porque eles não desistiram dela. É porque eles insistiram, eles creram e aplicaram a palavra de Deus, eles concordaram com o Senhor, eles se contentaram, eles não ficaram olhando o casamento dos outros, dizendo, eu vou desistir porque o casamento lá é melhor, eu preciso de uma outra mulher, eu preciso de um outro homem. Não, o Senhor é bom, o Senhor me deu essa mulher, ela é maravilhosa, ela é tudo que eu preciso nesse tempo, e a partir disso, você regou, você investiu e cresceu, e avançou. E aí você tem a família que você admira. Então, nós precisamos sair desse lugar, das vontades em primeiro lugar. Então, o contentamento é o antídoto. O contentamento é um antídoto para crescermos com qualidade, inclusive como igreja. Aonde eu priorizo a vontade de Deus e muitas vezes, por priorizar a vontade de Deus, o benefício do outro, a alegria do outro. No lugar do contentamento, Paulo está falando para uma igreja que havia vaidade, orgulho, divisões, pessoas buscando pregar o evangelho e liderar para satisfazerem as suas emoções, para satisfazerem o seu ego, e ele está na prisão dizendo, encontre um lugar de alegria, encontre um lugar de contentamento. Prefira o outro, prefira os seus irmãos, nada faça por vanglória, nada faça por orgulho, nada faça por ego. E quando nós estamos obcecados por ter, por conquistar, sem que isso parta do lugar de contentamento, essa fissura faz com que a gente corra dando braçada e machucando um monte de gente no caminho. É um desespero demoníaco para alcançar o pote de ouro no final do arco-íris. E é o final do arco-íris que nunca chega. Paulo, quando ele diz, alegrai-vos sempre, ele vai falar de alegria, nós vamos ler essa carta muitas vezes esse mês, em outros momentos. Paulo, quando fala aqui, em Filipenses 4,4, ele está fazendo um ato de resistência ao império da sua época, aos pensamentos da sua época, às filosofias da sua época. Paulo está dizendo, vocês me prenderam numa prisão, mas não arrancaram de mim o meu coração. Ele está dizendo, eu resisto ao império. Vocês tentaram tirar minha alegria, vocês tentaram tirar o meu contentamento, vocês tentaram me aprisionar, mas vocês não podem, vocês não vão conseguir. E nós precisamos ter esse ato de resistência nesse tempo contra as filosofias também da nossa era. Pode as circunstâncias tentarem, as pressões das vendas de curso desesperadas na internet, tentar levar você para um lugar de descontentamento, as vendas, as narrativas para poder ganhar você como cliente a qualquer custo, podem tentar mostrar para você que a sua família não é boa, que você não tem nada, que você é um pobre coitado, podem tentar de todas as maneiras levar você a um lugar de descontentamento, mas ainda assim você vai dizer, o meu coração vocês não terão, eu estou contente e satisfeito. Não que você não será exortado, não que você não irá reconhecer lugares de miséria da sua vida, mas a partir de um lugar de contentamento. Eu não preciso de outra família, eu não preciso de outra vida, eu preciso reconhecer que eu tenho aqui algo bom e a partir disso agora eu vou trabalhar. Então nós precisamos de contentamento para sermos um ato de resistência aos males desse tempo. Filipenses 4,12. Enquanto você abre. Essa precisa ser a nossa mensagem. Você precisa dizer para a falta, para a doença, você pode nesse momento estar trancando o meu corpo, mas meu espírito, meu coração está livre. Você precisa ser capaz de cantar louvores, de estar alegre no Senhor, mesmo na necessidade, mesmo na falta. Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquela frase de caminhão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Que pena que elas não
são aplicadas, por vezes essas frases no caminhão não são aplicadas na perspectiva que Paulo escreveu. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, não é tudo posso o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Mas eu posso suportar tudo quando estou nele. Inclusive, posso não me perder na bênção. Ele não está falando só de falta aqui, não. Procura lá no YouTube, no Spotify, tem uma mensagem que eu preguei sobre aprendendo a ser fiel na fartura. Porque a Bíblia nos ensina isso. E nós pregamos muito pouco sobre isso. Parece que a gente tem pouca expectativa que as pessoas vão prosperar. A gente só ensina elas como ser fiéis no vale, como ser fiéis na escassez. Mas a Bíblia gasta tempo ensinando como as pessoas não se perderem na bênção. Porque Deus tem esse lugar para nós, de nobreza. E por isso que muitos se apropriam da palavra, da bênção, da profecia, de que podem, começam a acreditar que podem, chegam lá e se perdem. Porque a gente não ensinou eles a serem fiéis naquele lugar. Então, eu tudo posso dar graças e ser fiel a Deus quando eu estou com fome. Mas eu também posso ser fiel a Deus quando eu tenho. As coisas não me têm. Esse é o lugar do contentamento. Então você vê que contentamento não é sinônimo de escassez. Paulo está dizendo, eu também sei estar contente quando eu tenho as coisas. Mas poucas pessoas sabem estar contentes nesse lugar. Como eu sei disso? Porque elas têm as coisas, elas ganham o carro hoje. Amanhã elas já estão descontentes com o carro que ganharam. Elas não sabem ser contentes na bênção. Não sabem celebrar a bênção. Está andando a pé, ganha uma bicicleta, passa 3 meses e está reclamando do raio da bicicleta. Por isso Deus não pode dar mais. Você já se perdeu com a bicicletinha. Sem marcha ainda, monarque, dura. Você já está olhando por cima dos outros. Como o Senhor vai te avançar? Poucas pessoas sabem ter a bênção e não perder o coração. À medida que tem, reparte. Esse é um lugar. A generosidade é um excelente meio de guardar o coração. Porque o tempo todo você está pensando nos outros, descentralizando o seu eu, quando você está repartindo. Então, quanto mais eu tenho, mais eu reparto, para guardar o meu coração, para tirar a minha vida do centro. A bênção não é sobre mim, a bênção é sobre os outros. Aquilo que vem para mim e só me abençoa não é bênção, é maldição. A bênção sempre transborda na vida dos outros. Em alguma porção vai alcançar alguém. Então, recebeu o carro, comprou. É o meu primeiro carro. É um Fusca, se bem que Fusca hoje está requisitado. Eu mesmo estou querendo um. Fuscão é chique. Mas vamos lá, pegou um carrinho mais simples. Não tem nem ar-condicionado. Passa um mês. Já está reclamando porque viu que outra pessoa ganhou um outro carro, comprou um outro carro. Celebra, irmão. Celebra hoje. Dá tempo aí para você celebrar bastante isso. Que você entre num lugar de satisfação e de celebração que vai te energizar para trabalhar mais, para avançar, para cuidar melhor da sua família. A murmuração nunca vai te dar benefício, irmão. Nunca. A reclamação nunca vai fazer você avançar. Ficar dizendo que o que você tem não presta, nunca vai fazer você avançar. Esse lugar só te adoece. Eu quero lembrar o que eu ensinei recentemente aqui. O que significa contentamento? Foi um entendimento, um resumo do que é contentamento que veio ao meu coração ano passado. Alguns já até decoraram. O que é contentamento? Capacidade de extrair vida da vida que tenho. Contentamento é a capacidade de extrair vida da vida que tenho. Olha, irmão, abri um parênteses aqui. Muito cuidado com gente descontente. Muito cuidado. Pessoas descontentes são pessoas ingratas. Elas sofrem de amnésia. Você vai fazer, e no final, elas vão agir como se nem lembrasse aquilo que você fez. Por quê? Porque você olhou para aquela pessoa
nossa, ele precisava disso. Você fez por ele. E não durou 24 horas a alegria dele com aquilo. No outro dia ele já estava reclamando, pensando, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Eu preciso de uma outra coisa. Nunca é suficiente. Eu estou dizendo para você não fazer o bem a esse tipo de pessoa, não. Guarde o seu coração. Faça sabendo o que está fazendo para o seu crescimento espiritual. Nunca cansei de fazer o bem, que no devido tempo você vai colher. Mas não espere que o outro te pague. Deixa Deus te pagar. Não se frustre quando o ingrato não reconhecer. Eu, quando percebo uma natureza de ingratidão na vida de alguém, eu nem sempre eu deixo de fazer. Na maioria das vezes eu continuo fazendo. Mas faço já vacinado, ciente do que vai acontecer. Algumas vezes a pessoa rompe no processo e o resultado é outro. Mas na grande maioria das vezes é o mesmo, amnésia no final das contas. É você que tem que encontrar a satisfação de eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Eu fiz o que Deus me chamou para fazer. Eu reparti aquilo que Deus me deu. Pode se colocar de pé no seu lugar, por conta da hora? Paulo, ele vai relatar aqui, você vai ler em casa, obviamente, Filipenses. E lendo Filipenses, você vai ver que Paulo, ele relata alguns problemas da igreja de Filipenses. Orgulho, divisões, oposições. Mas ainda assim, Paulo, mesmo percebendo as faltas na igreja de Filipenses, na cidade de Filipos, ele continua alegre. Ele continua em paz. Ele continua confiante. Ele vai dizer aqui em Filipenses: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Mesmo reconhecendo as mazelas da igreja, Paulo começa a sua carta, você vai ler, você vai perceber isso, demonstrando a sua alegria, satisfação de ter sido implantador e hoje líder daquela igreja. Mesmo aquela igreja tendo esses problemas que eu citei para você aqui agora. Paulo não está feliz, contente. Líderes, preste atenção nisso aqui. Líderes, preste atenção nisso aqui. Paulo não está contente com a igreja em Filipenses, porque ela é a igreja perfeita. Estar contente com a nossa igreja não é sinônimo de fingir que não tem problema. Não, de maneira nenhuma. É reconhecer aquilo que temos, sem nos desesperarmos com aquilo que não temos, porque reconhecemos que temos o mais importante, Jesus, no meio da igreja. Paulo, ele se alegra com a igreja em Filipos, não porque ela é a igreja perfeita, mas porque ele percebe Jesus na vida da igreja. Nós somos uma igreja saudável não porque não temos problema. Temos alguns desses que Paulo cita aqui. Mas eu percebo com muita verdade Jesus no nosso meio. E pessoas, inclusive essas que têm problemas, buscando verdadeiramente o Senhor, dizendo: eu quero crescer, eu quero viver a vontade de Deus, eu não estou feliz em ser dessa maneira, eu quero mudar. Então a igreja perfeita, na perspectiva de Paulo, que te leva a um lugar de contentamento, de alegria, é a mesma igreja quebrada. Não totalmente quebrada, mas com lugares quebrados, com ranhuras, mas que tem Cristo Jesus no centro e que persegue Ele. Então nós, como líderes, precisamos entender que liderar e estar feliz e contente não precisa necessariamente, porque se precisa nunca vai estar, de ter uma equipe que não dá trabalho, de estar no meio onde não tem problema. Paulo relata divisões, Paulo relata grande oposição, Paulo relata heresias tentando entrar na igreja, gente vaidosa disputando o espaço, e ainda assim ele está feliz. Nem a prisão
de Roma arranca a sua alegria, e nem os desafios da vida em comunidade. Muitas vezes nos perdemos da vida em comunidade porque perdemos Jesus de vista. Aí a nossa alegria, ela começa a depender de que o outro cumpra com as nossas expectativas de perfeição, para que eu encontre contentamento, quando nem você é perfeito. Perceber as falhas não quer dizer que você seja alguém descontente. Mas se você não consegue estar feliz, contente, mesmo no lugar de ranhuras, de coisas a serem ajustadas, você perdeu o seu contentamento. E você está se tornando um péssimo senhor, porque o que você espera dos outros, você vai esperar de si mesmo, e nunca vai alcançar. Então aprenda a estender graça para os outros, para que quando for você consiga ser gracioso com você mesmo, e aceitar a graça de Deus. Como diz Paulo, não há ninguém que veja falhas, não há ninguém que se escandalize com a igreja, que eu não me escandalize mais. Paulo está dizendo, o que vocês veem e reclamam da igreja, eu vejo também. Eu lido muito mais com isso do que com você. Porque se você lidou com um irmão difícil, 2, como líder da igreja, eu sei quase todos os difíceis. Sei de um monte de problema que você não sabe. Mas ainda assim, eu invisto e gasto a minha vida pela igreja de Cristo. E eu estou nesse lugar, e líderes devem aprender a estar nesse lugar. Que o Senhor nos devolva, que o Senhor nos dê esse lugar de contentamento. Paulo estava preso, mas estava livre. Muitos aqui estão livres, mas se encontram presos. Que o Senhor nos livre do descontentamento, da ingratidão, da desonra. Que Ele abra os olhos do nosso coração esse ano, a começar de agora. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração para ver o que Ele já tem feito. Para ver. A gratidão é combustível, ela gera alegria. Você reconhece, meu marido mudou aqui, mudou. Sempre pedi, nunca reparei. Sempre pedi, mas nunca reparei que ele mudou, então não fui grato. Aí não tenho combustível para continuar nesse processo, para andar a segunda milha, porque eu não reconheço. Reconhece, pede a Deus esse bom olhar. A Bíblia diz, se os olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Olhos aqui não é esses olhos aqui não, meu irmão. Olhos aqui é os olhos do coração, a maneira pura que você interage com a vida, pureza na interação com a vida e com as pessoas. Senhor, nos dá essa natureza que o Senhor deu a Paulo. Me ajuda a olhar para as pessoas, a olhar para as coisas à minha volta, para o que o Senhor já fez, e encontrar um lugar de alegria. Nos dá o dom do reconhecimento, Senhor. Caçadores de tesouros, caçadores de ouro, conseguem trabalhar dias no meio do barro. Quem aqui já viu série de garimpeiros sabe do que eu estou falando. Um investimento pesado que eles fazem, tratores, um monte de coisa, para trabalhar no meio do barro. Meses, 1 mês, 2 meses, de repente aparece uma pedrinha, mas assim, não paga a conta que ele gastou no mês. Nem um dia. Mas está lá uma pedrinha minúscula de ouro. Ele se enche de entusiasmo, bota as máquinas para trabalhar, acelera. Lembra que eu falei, contentamento leva a aceleração? Ele acelera o processo, ele está acreditando mais do que nunca, agora que tem ouro ali. Falta isso em nós. Contentamento é encontrar uma pedrinha pequena de ouro e dizer, aleluia! Não é tudo que eu precisava, mas é sinal que do mesmo lugar que veio essa pedrinha, tem tudo aquilo que eu preciso. Vamos lá, irmão! Sua vida é mais abençoada do que você imagina. O diabo não está deixando você ver isso. Sua vida é mais incrível do que você imagina. O diabo não está deixando você ver isso. Se você reconhecer, você vai começar a interagir, vai vir força, vai vir ânimo, e você vai acelerar, e daqui a 1 ano, 2 anos, você vai ver que o ano do contentamento vai ser o ano que você vai mais produzir, porque vai te tirar da estagnação. A estagnação é o lugar do descontentamento, porque o descontente, ele está estagnado. Por quê? Ele está dizendo, eu não avanço porque eu não tenho isso,
Eu não avanço porque eu não tenho o que o outro tem. Aí me falta o investimento, me falta isso, me falta um tapa nas costas, me falta investimento financeiro, me falta a mente do outro, me falta a família. Ah, se eu tivesse a mulher igual a do outro, a mulher não me ajuda. Ah, se eu tivesse o filho como o do outro. O descontente, ele está estagnado, é justamente por não estar contente. Porque ele está sempre culpando coisas e procurando coisas externas. Agora, o contente, irmão. Meu Deus. Do pouco ele faz muita coisa. Do pouco ele faz muita coisa. Que o Senhor nos dê isso esse ano. Que o Senhor nos dê isso esse ano.